Vou contar uma história hoje do dia que eu inundei o andar inteiro de um prédio. Consegue entender isso? Dentro das minhas obras? É uma sala, se quiser, né? Uma sala não, foi o andar inteiro. Inclusive elevador e o apartamento do vizinho. Coisa séria, meu amigo. Só eu sei o que eu passei aquele dia lá. Beleza? Então vamos lá. Bom, eu me chamo Felipe Veiga, sou engenheiro civil, atuo há uma década na área da construção e reformas. E essa história aconteceu comigo lá no início da minha carreira. Eu e meu sócio, até então colega de faculdade, nos formamos juntos e decidimos, aventureiros, montar uma empresa de engenharia, né, para ganhar a vida. Engenheiros que nós éramos ali recém-formados, né, com diploma na mão e a cara e a coragem. O que acontece? Pegamos uma reforma interessante, uma reforma do apartamento inteiro. O apartamento até grande, uns 70 metros quadrados, 3 quartos, e era uma reforma inteira. Então a gente demoliu tudo, absolutamente tudo de dentro do apartamento, porque era uma arquitetura completamente nova. Mas não era a primeira reforma de vocês? Não era a primeira reforma, provavelmente a segunda ou a terceira. A experiência era maravilhosa. Não, a gente já tinha um pouco mais de bagagem. Mas assim, em reformas em si, de apartamentos para cliente final, era a primeira. Não era a primeira, era mais ou menos a terceira ou a quarta. Simultânea. Não, mas a gente já tinha uma certa experiência. O que acontece? A reforma inteira. Então a gente arrancou todo o piso do apartamento e aí saímos contratando uma série de pessoas. Nessa época nós tocávamos 2 ou 3 obras de reforma de apartamento e mais 2 obras ali de referente a obras, sabe, de posto de gasolina, que o meu outro sócio também tocava obras de posto de gasolina, outras obras que são multissetoriais. Tá rolando. Aí o que acontece? Colocamos lá a nossa equipe, né? Colocou uma galera para poder executar e a obra tocou. A demolição, a primeira demolição ocorreu sem nenhum maiores problemas, a não ser sujeira e a síndica enchendo nosso saco, que é bastante comum, né? Os peão ali estragando os elevadores de serviço. Essa é a parte comum, né? Parte comum, mais comum que tem nas obras aí no dia a dia. Beleza, segue. E aí, o que acontece? Um determinado dia, estava eu, nesse momento e nesse período da minha vida, eu passava por um momento bem crítico. Assim, uma parte pessoal da minha vida, onde eu estava, eu fui convidado a me retirar de casa por um período. Então eu estava num Airbnb, num apartamento, que era no mesmo bloco que o meu sócio, na época, ele morava também. E a obra tocando. E eu tava, cara, além dos problemas de dor de cabeça de obra, eu tava com um problema muito sério de enxaqueca, cara. Engenheiro também tem disso também na vida pessoal. Além dos problemas de obra, a gente tem os problemas também, que é um problema de cefaleia em salvas, fodida, em crise. Ok, em resumo, estava lá dormindo no meu quarto, quando dá umas 2 horas da manhã eu recebo uma ligação do meu sócio. Felipe, estamos com um problema na obra X lá do apartamental, não vou expor aqui o nome do cliente não. E, cara, inundaram o apartamento do vizinho. Falei, puta que pariu. Inundaram quem? Quem inundou? Então, e vocês, a síndica ligou, a síndica está ligando aqui, extremamente chateada, cobrando a nossa presença imediatamente aqui, e porque inundou o apartamento não só do nosso cliente, e também o do vizinho. Ó, beleza. Eu falei, puta que merda. E eu tinha acabado de ter uma crise de dor de cabeça. As minhas crises de dor de cabeça eram tão sérias que eu fazia flexão para poder aliviar a pressão. Não, foda. Aí beleza, aí eu falei, John, faz o seguinte, vai, cara, na frente, e assim que aliviar, eu pego um Uber e vou. E ele, beleza, pá, vazou. Era longe? Foi, cara, não, dava uns 10 minutinhos ali, de Uber, pertinho. Então assim, foi pra lá. O que acontece, cara? Aí foi. Aí beleza, aí eu tomava uma injeção de analgésico, quando a crise estava muito acentuada, tomei a injeção, tomei 2 doses, dei uma aliviada, peguei, isso já era por volta ali de umas 4 horas da manhã mais ou menos, chamei o Uber, cadê que o Uber não chega, demora pra chegar, chegou, me levou pra lá. Com prioridade, esse cliente, ele tava dentro, ele tinha saído de casa, o apartamento tava vazio. Não, o apartamento tava vazio, graças a Deus, não existia ninguém lá, porque como era uma obra geral, eles tinham alugado um outro local, não, a gente deixou o apartamento no osso, não tinha a menor condição de morar alguém lá. Os vizinhos inteiros já nos odiavam por isso, né? Beleza, aí
Fui, peguei, conseguiu chegar à condução, cheguei até o apartamento. Na hora que eu chego, cara, nossa, imagina, aquele povo de roupão, sabe? De dormir ali, roupão de dormir, camisola, com aquela cara assim de acusador mesmo. Você chega no corredor ali do apartamento ali, a galera te olhando, sabe, querendo te matar mesmo. E aí, meu amigo, na hora que eu entro no apartamento, primeiro, o elevador desligado. 7º andar, e eu vou de escada. Pá, de escada, né? Eu falei, puta que pariu, não sei o quê. Na hora que eu chego lá, a galera toda me recepciona com aquele olhar de julgamento. Eu falei, cara, tamo fodido. Deu muita merda, tudo molhado. Eu pisava assim, ó, a minha bota, cara, ela, sério, vinha metade ali do solado da bota ali, ela enchia de água. A primeira coisa que eu avistei foi o elevador. As portas abertas e uma cachoeira pra dentro do elevador. Falei, puta que bacana, coisa linda de se ver. Beleza, aí cheguei, conversei. O John já tinha aliviado ali um primeiro momento, conversou com eles estavam um pouco mais amistosos, e aí eu já fui na politicagem, né? Não, tudo bem, vamos resolver, estou aqui. É mais um engenheiro vindo para resolver, né, a situação, então ali dá um pouco de credibilidade pra gente. Conversei, até então eu tava morrendo de medo dos clientes chegar lá, né? O cliente nem chegou, não avisaram os clientes, só a gente. E aí eu falei, cadê o John? Onde é que o John foi parar? Em algum momento alguém foi e desligou a água, né? Em algum momento. Aí é que tá, Robson. Em algum momento, um cacete. O John chegou lá e desligou. Sabe qual foi o problema? O registro era no vizinho. O que causou a inundação? Então, aí vem a parte mais interessante. Aí beleza, chegamos lá, inundou, tal, fui buscar John, cadê John? John tava na escada de emergência chorando. Juro pra você, chorando. Chorando, lágrimas lá, tal, eu voltei. Aí voltei pro apartamento, dei uma olhada, beleza, passa-se, muda-se o momento, tal, fui conversar com ele. E aí, o que aconteceu? Aí o John veio me falar que... a ligação aqui, agora não. Aí, John veio me falar que... Você sabe o que foi que aconteceu, cara? Uma coisa bem interessante. O nosso pedreiro, na hora de ir embora, ele, né, guardou as ferramentas, fez a limpeza do material, e aí ele teve a brilhante ideia. Eu não sei se isso já aconteceu, se tu já viu isso. O cara pega a mangueira e ele amassa a mangueira assim, ó. E aí ele colocou na janela, presa desse jeito aqui, e deixou a torneira ligada. Mas pra que eu faço isso? Eu não sei. Cara, então, isso aqui é comum. Quando eu era criança, eu via muitos pedreiros fazendo isso, mas era o seguinte, o cara vai mexer uma massa ali, aí ele segura ali, deixa preso ali, daqui a pouco vai mexer uma segunda massa, só que ele não deixa aquela porra a noite inteira ali. Por quê? No fim da noite, a pressão, ela aumenta, porque diminui o consumo. Diminui o consumo, o que aconteceu? A mangueira se soltou, meu amigo. E aí derramou água com a pressão grande, porque o prédio não estava em funcionamento de madrugada, e inundou tudo. Cara, se você... Uma torneira ficou aberta. Uma torneira ficou aberta. A torneira ficou aberta e a mangueira, que ele tinha apenas deixado ela amassada no canto da janela, foi que com a pressão da água ela se soltou. Então ali foi água lá vão ter. Imagina que o piso, a gente tinha arrancado o piso inteiro, estava direto na laje. Entendeu? Estava direto na laje. Então vazou, não tinha nenhum tipo de proteção de permeabilização. Vazou. Quando eu cheguei no apartamento do vizinho, a parede da sala dele, assim, tinha uma cachoeira dentro do apartamento dele, o lustre vazava água pra caramba e parecia, assim, a água entrou por trás da tinta, assim, da parede e ficou grávida. Parecia que estava grávida. Cara, assim, uma cena de horror. Em resumo, finalizamos. Beleza, essa foi a merda que aconteceu. Daí vai a gestão de crise, né? Aí fica alguns aprendizados. Um sufoco danado desse. Conseguimos, na boa política ali, em primeiro momento, dando assistência 100%. Chamamos, no segundo momento, nós já chamamos alguém para fazer a limpeza geral da casa dele, já contratamos profissionais para poder, sabe, limpar o apartamento inteiro do cara, para poder secar, o pintor já foi no dia seguinte, conversamos direto com a síndica, e aí vem a parada do elevador. A sorte, cara, que o elevador ele tem um sistema de segurança que ele bloqueia ali, então não teve nenhum problema, porque assim, o prejuízo inicial era 80 mil. Esse tanto de água lá no fosso do elevador? Desceu pro fosso do elevador, mas assim, tem um sistema de captação de água, assim, não tivemos problemas sérios com o elevador. O único problema que nós tivemos foi o seguinte, todo esse transtorno, né, que a gente já ficou meio queimado ali, no meio dos moradores, e segundo ponto foi... Todos os moradores queriam o telefone de vocês, é o que eu não chamo. É o que eu não chamo, colocou lá no plaquinho, ó, não aparecer aqui. Aí, mas tem uma história, essa história termina boa. O que acontece? Beleza, fizemos a gestão de crise imediatamente ali, sanamos todos os problemas, resolvemos a casa do vizinho, né? Então assim, eu não preciso nem te falar que o nosso orçamento ele estourou, né? Primeiro, inicialmente a gente não tinha muita experiência para dar um orçamento mais preciso ali das obras, então o orçamento já estava um pouco falho. Deu essa merda aí, meu amigo, fodeu. Então assim, mas beleza.
vamos gastar o que for necessário e vamos resolver. Resolvemos. Mas ficou um aprendizado, né? Fica um aprendizado. Não, aí fica o aprendizado que é o mais importante de tudo isso. Então, assim, o primeiro ponto é, cara, sabe, vistoria, pô, você tem que estar presente na obra. Você tem que estar lá, sabe? Você tem que ter uma responsabilidade de estar no dia a dia. Se não for você, alguém da sua equipe tem que estar lá. E aí vem o protocolo, abre e fecha. Um paralelo com a torneira, né? Que é o seguinte, você abre e fecha a obra. Então, no início da obra você passa, analisa os pontos, vê esses pontos de criticidade, porque estou falando de água, mas existem problemas com a eletricidade também. Entendeu? Que pode acontecer. E aí, então, você entra, analisa, vê os pontos críticos, porra, principalmente com demolição. Então, você coloca um CAP, sabe? Fecha um registro, coloca um registro backup, entendeu? Busca saber onde é que é o registro principal ali da casa, que nesse caso era de frente à porta do vizinho. E pelo desespero que ele ficou, porque ele sabe, ele mora lá há muito tempo, era só ele ir lá e desligar o registro geral, pô. Então diminuía. Ia dar um transtorno? Sim, mas não ia alagar tudo. O John que chegou lá e fechou quando o John chegou. Em resumo. Então, assim, existem essas manobras aí, que são de protocolos de prevenção, que você faz. E um segundo ponto, que é muito importante, que as pessoas talvez não saibam, que é seguro de obra. Seguro de obra não é caro. Vale a pena demais, cara. Uma apólice de seguro de obra, ela jura em torno ali de uma pequena porcentagem do seu orçamento. Entendeu? E é muito interessante. Imagina se a gente tivesse que arcar com o prejuízo da manutenção do elevador. Então, nesse caso, dessa história que você contou, tinha um seguro da obra? Não tinha. Não tinha um seguro. A partir desse momento foi que a gente foi buscar algum tipo de respaldo, né? Para que se isso voltasse a acontecer. Até porque também, pensa comigo, é um terceiro, cara. Foi um terceiro, não foi eu, nem foi o meu sócio que chegou lá e deixou isso aberto. Mas nós contratamos, a responsabilidade é 100% nossa. Não, mas é alguém da sua equipe. Alguém da minha equipe. Alguém da minha equipe, né? Um finado que esse aí nunca mais trabalhou com a gente. Inclusive, ele não teve coragem de aparecer. Esse cara desapareceu do mapa, velho. Entendeu? Ele viu a cagada que fez, a gente mandou vídeo pra ele também, pra poder dar uma, né? Olha o que aconteceu aqui, pô, o que fez? Ah, e um resumo, tá? O que aconteceu? A mangueira, imagina, como é que eu conto pro cliente que isso aconteceu? Parece que tem que falar, vazou, aconteceu nessa aqui. Meu amigo, eu peguei um martelinho, cheguei num cano assim pertinho, tava tudo fechado lá fora, pum, aquela martelada. A parede estava toda, era demolida, tinha muita demolição nas paredes, peguei ali, ó, no cantinho da parede, dei uma quebradinha no cano, entendeu? Não falei, ó, houve um rompimento ali de cano. No primeiro momento, assim, a gente chegou, a tubulação rompeu, porque era o mais óbvio. Era o mais óbvio, assim, pô, beleza, vazamento, pô, não fechou o registro geral, que aí é um protocolo que hoje nós adotamos em todas as obras que vai, protocolo geral, desligar disjuntor geral e desligar o registro geral de qualquer obra, de qualquer canteiro de obra que a gente for executar aí. O que acontece? Cara, mas aí, era uma obra de demolição. Então, o primeiro argumento foi esse. Então, assim, o que fica como aprendizado é isso. Então, assim, além de você adotar procedimentos ali de prevenção, que são de rotinas mesmo, e principalmente, cara, não pode deixar na mão, cara, sabe? Porque o cara quer ir embora, meu irmão. O cara terminou o expediente dele, entendeu? Irmão, provavelmente ele pode ter feito isso dias e dias e dias, entendeu? Pode ter sido comum, mas no medito dia isso aconteceu. Então, assim, é certificar. Então, a primeira dica que eu dou é, controle o início e o fim da obra, ele é importante. Ainda mais quando se trata de obras de reforma de apartamento, onde tem outros moradores ali em volta que podem ser afetados diretamente. Entendeu? Seguro de obra não é caro, é extremamente barato, entendeu? De se realizar. E o terceiro ponto é gestão de crise. Você encara, você não foge do problema. Eu fui maribundo, meu amigo, me arrastando, entendeu? Problema sério lá. Mas resolvemos, encaramos o leão de frente e no final dessa obra nós fizemos uma segunda obra lá, no prédio, para a síndica, você acredita? Foi uma obra pequena, uma obra de revitalização ali na área comum do prédio, mas aconteceu. Acho que vocês foram lá e assumiram que deu um imprevisto. Assumimos. Resolveu, né? Resolvemos, assim, não fugimos em momento algum, embora, assim, o desespero era grande, a vontade de chegar e falar, meu amigo... Vontade de sumir. Não, eu cheguei e eu falei bem assim, cara, não é possível que isso está acontecendo. Não é possível que isso está acontecendo. Nesse momento da minha vida, eu falei, não, cara, não dá. E assim, eu fiquei desesperado, porque quando eu comecei a mandar mensagem, o John não me respondia mais, eu falei, meu irmão, fodeu, vou lá. Aí assim, fica aí, sem cara. E assim, eu vou te falar, a lição ela é muito grande, você aprende. Nesses momentos de tensão e de crise, cara, você cresce. Essa foi só uma das histórias. Só uma das histórias. Tem outras histórias? Dessas eu tenho diversas, cara. São diversas obras. E assim, você sabe o que é mais interessante? Elas continuam acontecendo. Não é? Não muda. Última, né? A gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com reformas.
imprevistos acontecem o tempo inteiro. Histórias boas acontecem demais. E eu tenho algumas para contar aí. E sempre com uma lição boa para poder falar. Então, eu vou ficar por aqui. Se você tiver mais interesse sobre histórias como essa e quiser que eu detalhe um pouco mais e que traga algumas dicas de como resolver, pô, segue a gente, comenta aqui embaixo. Tamo junto.